Justino Guedes é um radialista com uma longa trajetória no rádio goiano. Iniciou em 1986, trabalhou em diversas áreas dentro da rádio, até chegar a apresentador. Ele ficou conhecido por apresentar programas dedicados à música sertaneja, de raiz e à cultura caipira. Ele é carinhosamente conhecido como o companheirão do Brasil. E hoje os ouvintes acompanham ele há décadas, né? Um homem que mostra a vida do campo dentro do programa. Ao longo de sua carreira, Justino Guedes se tornou uma figura importante na história do rádio goiano. E hoje nós temos a honra de receber ele aqui, um cara que eu admiro pra caramba. Justino, muito obrigado pela sua vinda. Você, para mim, é um ícone do rádio. Eu te conheço já há alguns anos, te acompanho já há muito tempo. E confesso que ter você aqui para falar de rádio para mim eu fico emocionado, inclusive. Muito obrigado pela sua vinda. Pessoal de casa, aquele abraço. Muito obrigado pelo convite. Eu que me sinto feliz de estar aqui no seu programa. Você já me conhece há um bom tempo, também conheço você há um bom tempo. E você sempre me incentivou esse trabalho do rádio, da televisão. Me lembro que eu estava gravando um dia o programa e você foi até lá. E eu fiquei muito honrado de ver você ali prestigiando o meu trabalho. Olha, Justino, eu assisti um dos primeiros programas que você estava começando ainda na televisão, e desde a primeira vez que eu vi você apresentar o programa, eu já sabia que você seria um sucesso na televisão também, porque no rádio você já estava consolidado, né? Afinal, são quase 40 anos, né, nessa vida no rádio. 38 anos já no rádio. E como que começou essa história sua no rádio? Como foi o começo? Bom, o rádio, assim, eu entrei quase que por acaso. Tinha um colega meu que trabalhava na Rádio Clube de Goiânia, onde eu trabalho até hoje, Razão Social Rádio Clube, e ele me convidou para ir até um programa dele. E eu dizia para ele: rapaz, eu gosto muito de rádio, eu gosto de rádio, eu gosto de ouvir rádio, mas até então eu inventava de fazer rádio. Eu gostava tanto de rádio, que eu era molecotinho ali, e aí eu peguei uma caixa de fósforo um dia, coloquei ali uma abelha dentro da caixa de fósforo, coloquei um palitinho de lado e fazia de conta que era o meu rádio. Né? Você era menino ainda, rapazinho. Menino novo, tinha uns 7 anos mais ou menos. Então, aí imaginei que eu teria um dia que trabalhar numa rádio, mas não imaginava de trabalhar numa rádio, e tive a sorte de trabalhar numa rádio de grande audiência, de trabalhar com os bons profissionais. Então, praticamente, eu entrei assim, quase que do nada. Entrei para trabalhar de operador de áudio e depois fui trabalhando com bons profissionais do rádio, trabalhando. E eu pensei, gente, eu acho que eu dou conta de fazer isso também, que era o programa sertanejo. E ele tentando, ganhei aquela oportunidade pequenininha e agarrei e estou no rádio até hoje. É uma história muito interessante. Você que tem esse sonho de ser um radialista, né, que gostaria de saber como que é essa vida, você aproveita a entrevista aqui que nós estamos falando com um doutor no assunto, né? Aí você começa então a apresentar o programa de rádio, né? Qual que era o nome do programa? Eu apresentei vários programas de rádio. Tinha um Bom Dia Sertão, Chão Goiano, apresentei Hora Sertaneja, Sertão 730, o Raiz Brasileira, na Rádio 730, hoje na Sagres, Rádio Sagres 730, fiquei 15 anos apresentando o programa Raiz Brasileira no rádio. E depois esse programa, ele só migrou do rádio para a TV, televisão, que eu faço até hoje. E hoje o programa na televisão é o Raiz Sertanejo. Raiz Brasileira. Raiz Brasileira. E passa qual dia e qual emissora? O Raiz Brasileira vai na Sagres TV, canal 26.1, sábado e domingo às 9 horas da manhã. Olha, se você gosta de música sertaneja, eu te faço um convite, vai lá no sábado e no domingo e acompanha, viu? O trabalho que o Justino faz vai muito além de apenas apresentar um programa de televisão. Ele conhece a fundo a história de cada convidado, é um negócio impressionante. E eles conhecem ele também há décadas. Né? É uma parceria fantástica, né, Justino? Sim, e dificilmente alguém recusa o convite. Que maravilha. Às vezes, não vai, pode ser no outro final de semana, pode ser outro dia, porque agora estou ocupado, mas as pessoas falam assim, não vou. Né? Então eu acho isso muito bacana, que é um trabalho que a gente vem fazendo. É um reconhecimento, há muitos anos. É um reconhecimento, né, que você tem. É um trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos. E um dos programas que eu apresentava, que era a Hora Sertaneja, na época da Rádio Cá do Brasil,
que eu tive a oportunidade de apresentar um programa junto com todas aquelas feras, e ao ar também das 6 às 8 da manhã aos domingos. Era uma audiência imensa, porque a rádio era um canhão de audiência, né? Isso. E por outro lado também, eu contava um pouco da história da música. Eu até pegava ali algum trechinho, digamos que do passado, você pegava uma música lá, tipo assim, do Zé Carreiro e Carreirinho, Tião Carreiro e Pardim, Tonico Tinoco, aí eu até ilustrava com alguns assuntos, digamos assim. Essa música foi gravada na época tal. Naquela época eu falava em algumas coisas que era um destaque. Um exemplo, que era o preço do ouro, a bola do Pelé e o preço do café. Foi gravada a moda na época e se citava ali. Esses trechos enriquecem muito, né? Exatamente. Você produziu o programa, digamos que a semana toda para rodar aos domingos. Maravilha. Bom, e voltando a falar de rádio, o Justino daqui a pouco está voltando aí com um programa novamente no rádio. Ele está me falando em off aqui. Eu não posso ainda detalhar as coisas, porque ele está ainda organizando. Exatamente. Mas o rádio mudou muito, né, Justino? Hoje, o rádio se modernizou muito, né? Muito. Era uma dificuldade para trabalhar com questão de equipamentos, né? Transmissão era uma loucura. Tinha jogo no interior, e aí você transmitir, o sinal caía, chovia, e não dava nada certo. E o rádio, por exemplo, e os equipamentos, nossa, era um negócio assim que estava, né? Aquilo não existe mais, aquilo já estava pré-histórico já, aquilo ali. Era o que a gente usava para trabalhar, porque você não tinha outro. Aí foi chegando mais coisas, equipamentos, foi chegando, modernizou bastante, bastante. Mas mesmo assim, há uma época aí tinha rádio no interior que era muito mais bem equipada do que a rádio na capital. Quais são alguns profissionais que você gostaria de citar, que você conviveu com eles? Olha, vários. O rádio é o seguinte, o que acontece? Parece que a pessoa que faz o rádio, ele já nasce aquele dom. O jornalista é diferente, né? O jornalista vai para a faculdade, se prepara para aquilo ali e tal. E o radialista, ele parece que ele já nasce preparado para aquilo ali. Porque, eu vou falando para você, quando a pessoa ele é só da TV e vai para o rádio, chega lá e fica meio perdido. E quando a pessoa ele é do rádio e vai para a TV, ele sobressai muito bem. Né? Porque o rádio é a imagem, né? O rádio é a imaginação. Imaginação. Né? Você cria a imagem na cabeça de quem está ouvindo ali, do ouvinte. Exatamente. E a televisão, com a imagem, o cara já sai do rádio, sabendo criar essa conversa toda e fazer a pessoa sonhar. Na verdade, né? Chega na televisão, é sucesso garantido. Né? Eu, na verdade, falo para você, eu não gostaria muito de expor imagem. Certo. Até uma época dessa eu não queria expor imagem. Eu queria fazer o rádio, porque o rádio a pessoa fica imaginando, né? Como você é. Como é que é o Wellington? Será que como é que é o Justino? O Justino, será que é aquele cara de olhos azuis, aquele morenão bonitão? Aí aparece o Justino lá. Acontecia demais, a pessoa chega em algum lugar, como vai? Você é o Justino? Achei que você era um velho, assim, um velhão gordo, um velhão barrigudo e tal. Achei que você era um cara cabeludão, tal. Sempre acontecia isso. E quem passou pela rádio que você poderia citar aqui, que virou grande sucesso e trabalhou com você? Aliás, alguns já até foi morar com Deus, né? Uhum. Trabalhei com vários profissionais, principalmente da área técnica. Certo. Da área técnica, eu trabalhei com pessoas que aprendi demais com eles. Eu trabalhei com o Virley Alves, que faleceu há pouco tempo, o Roberval Silva, que também é da técnica, do som, do áudio, da produção, um cara super inteligente que me ensinou muito. E o rádio é sempre assim. Os grandes narradores, trabalhei com Edson Rodrigues, trabalhei com Cunha Filho, trabalhei com Tulizac, trabalhei com Gama, trabalhei com várias pessoas que continuam fazendo sucesso até hoje no rádio, e pessoas que veio para o rádio e está no rádio. E o que você acha que... Porque você teve também muita gente que chegou lá e não virou nada, né? Sim. O que você acha que foi determinante para eles fazerem tanto sucesso no rádio? Dedicação. Dedicação, profissionalismo, gostar daquilo que faz. Porque às vezes muitas pessoas que iam para o rádio, ele ia pensando em ganhar rios de dinheiro. Aí quando ele via que não ia ganhar quase nada, aí é fora. E foi até bom que muita gente caiu fora, porque realmente não era do rádio, estava só nos atrapalhando. E o fato é que o rádio precisa de muita paixão. Aliás, televisão também, né? Sim, a gente claro. trabalha na comunicação. Tudo que você faz precisa... Tem que ter paixão, né? Tem Tudo. que ter amor pelo que você está fazendo. Justino, qual foi o momento mais emocionante que você viveu no rádio? Uma passagem sua que te emocionou demais? Rapaz, eu entrevistei o Amaraí, da dupla Belmonte e Amaraí.
eu peguei a capa do disco, né? E fui falando para ele, gravando por telefone. Fui falando para ele das músicas, né? Do passado que eles gravaram e até usavam termos, né? Assim, tem duplas que vêm e dura pouco tempo e faz muito sucesso. E tem umas que ficam muito tempo e praticamente não faz sucesso. O caso de Belmonte e Amaraí, da primeira formação, gravaram 5 discos, e esses 5 discos foram sucesso no Brasil inteiro. Naquela época, a divulgação era muito difícil, porque a pessoa tinha que sair de porta em porta nas emissoras de rádio para fazer essa divulgação, e eu conversando com ele por telefone, uma entrevista de 15 minutos, eu fiz ela dar 45. Que maravilha, hein? E com certeza você ficou muito emocionado. Demais, né? demais. São ícones História, da música né? sertaneja. História, Belmonte e Amaraí, uma grande história. Não, e falando dos outros, se a gente for citar todos aqui, nós vamos precisar de uns 5 programas para contar. O Leonardo Zé Rico, você chegou a entrevistar algum deles? Não entrevistei, até por bobagem minha. O Zé Rico estava na fazenda do Amarildo, e o Amarildo falou, o Zé vem para cá hoje, vem para cá para você conversar com ele, entrevistar ele. Mas naquele dia, acho que eu estava gripado, aconteceu alguma coisa. Não teve como, né? Infelizmente, eu não fui lá encontrar com o Zé. Tá. E falando agora com aquele telespectador que está em casa, nos assistindo, e que tem vontade de trabalhar no rádio, quais as dicas que você daria para ele? Olha, primeiro, que tudo que você for fazer, você tem que fazer com responsabilidade. Né? Com responsabilidade, muita responsabilidade. Às vezes, se você está pensando que vai para o rádio, que vai ganhar rios de dinheiro, então você pode esquecer. E se você quer fazer o rádio, quer conhecer, então entra, mas entra com profissionalismo e com grande responsabilidade. Tudo que você faz com amor, com responsabilidade, não pensando no dinheiro, você pode ter certeza que vai ter repercussão. E realmente precisa o caboclo ter um vozeirão para apresentar um programa de rádio, essa história? Porque antigamente o rádio escolhia pessoas que tinham umas vozes, né, fantásticas, né? Hoje mudou muito isso? Mudou. Hoje tem uma gritaiada no rádio. Vou te contar. Tem um povo gritando aí que, meu Deus do céu. Eu acho que não é questão de você ter vozeirão. Por exemplo, eu não tenho vozeirão. Né? Eu não tenho. Mas eu também morro de vergonha da minha voz. Você quer me matar de vergonha, você põe minha voz ali e manda eu ouvir. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Você tem que saber falar. Você tem que saber falar, pronunciar as palavras corretamente, não engolir as palavras, porque às vezes tem pessoas aí que arruma uma gritaiada no rádio que dá medo de se ouvir rádio. E qual que seria o caminho para aquele jovem que quer entrar na vida, trabalhar com rádio e tal, qual que seria o caminho que você indicaria para ele? Bom, primeiro, estude. Estude bastante. Você quer entrar no rádio, quer ser um profissional do rádio, quer conhecer o rádio, primeiro você vai na emissora de rádio, conheça as emissoras de rádio, conheça os profissionais, vê como funciona o rádio, para ver se é aquilo que você quer. Porque o rádio trabalha sábado, domingo, feriado, todos os dias. E tem gente que morre de preguiça, adora um sábado, domingo, feriado, então, para ele o rádio não serve. É verdade. E ao longo dessa trajetória sua no rádio, teve algum fato lá dentro que te comoveu muito, acontecendo ao vivo no rádio, alguma transmissão, alguma coisa que você se lembra? Sim, teve. Estava trabalhando quando chegou a notícia, o Senna faleceu. Parou o Brasil nessa... Brasil parou. Notícia de última hora. Caiu um avião em tal lugar. Morreu tantas pessoas. Então são coisas que você fica assim, chocado com aquilo ali, sabe? Aí você fica ali, você para analisar, poxa vida, você se para no tempo. Você está vivendo um fato histórico ali, né? E transmitindo isso, né? E como que você consegue, Justino, manter essa paixão que você tem pelo rádio, pela televisão, continuar fazendo esse trabalho que já você está completando já várias décadas, né? Já, como que você consegue isso? 38 anos. Bom, eu entrei no rádio finalzinho de 86. E aí foi ficando, você vai tomando gosto por aquilo ali. Vai tomando gosto, vai achando bom, você começa a fazer um trabalho que vai dando repercussão. Aí você fala assim, poxa vida, isso aqui é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu vou fazer. Mas, às vezes você acaba decepcionando com muitas coisas, fica decepcionado, às vezes você não quer ir mais. Eu já levantei várias vezes para ir trabalhar e sentei na cama e falei assim, acho que eu não vou hoje não.
E aí, de repente, para conversar com Deus, levanta a cabeça. Porque às vezes a pessoa está ali trabalhando no rádio. Se você chegou para fazer um programa de rádio, você vai fazer um programa de rádio. Você pode estar com qualquer problema, família ou alguma coisa, mas você tem que fazer o seguinte, já que você veio fazer o programa, tudo, né? Esquece tudo. Eu já deixei amigos, alguém da família no caixão e fui apresentar programa de rádio. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? muito. Justino, como que você vê o futuro do rádio no Brasil? Bom, o rádio está com 100 anos no Brasil, né? Uhum. Acho que a primeira transmissão de rádio foi no dia 7 de setembro de 1922. O homem é uma enciclopédia, né? Tá vendo aí? Então, lembra de tudo. o rádio, as pessoas vão acabar com o rádio, mas o rádio não vai acabar. Não tem como. Não tem que acabar. E um colega meu diz assim, o Charles, se o mundo um dia for acabar, quem vai dar notícia é o rádio. É verdade, porque vai acabar as transmissões, vai ser o rádio AM ainda, né? Aliás, por falar nisso, hoje só tem rádio, a maioria são FM, né? Exatamente, migrou. Muitas emissoras migraram, né, do AM para o FM. A 730 continua ainda no AM, mas o som dela era espetacular. Vai estar dando manutenção agora, daqui a um dia vai ficar cada vez melhor. Então, o que acontece? Migrando as emissoras de Goiânia, por exemplo, aqui da capital, quase todas já migrou aí para o FM. Mas o negócio, quando passa para o FM, a primeira coisa que cai é a potência, né? Digamos que o AM, ele chega, que é uma frequência, o FM é uma frequência modulada, né? Ela não vai tão longe, que é diferente do AM, né? Que a onda dela sobe e desce, né? Enquanto o FM é uma onda diretão. Né? Vai mais longe, né? O AM vai mais longe. O AM vai mais longe. Bem mais longe que o FM. O FM tem essa qualidade boa, né? Na capital, você passa em todo lugar, não tem aqueles ramming, não tem nada, é tranquilo. Mas, infelizmente, o AM ainda tem aquele negócio, né? Você passa debaixo de uma alta tensão ali e tal, aquele barulho e tal, o radinho ali. Mas tem pessoas que é apaixonada no rádio, no AM. Tem pessoas que gostam de ouvir o AM. Não, eu sempre procuro rádio no AM. Eu gosto também de ouvir. Infelizmente está acabando, né? Bom, Justino, nós vamos fazer agora um ping-pong aqui, perguntas rápidas com resposta rápida, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Olha, falando um pouco mais sobre você, qual a maior paixão que você tem além do rádio? Além do rádio, fazenda. Qual a sua maior realização pessoal e profissional até hoje? Fazer exatamente esse sucesso que a gente faz hoje no rádio. Quais são os seus planos para o futuro? Aposentar e descansar. Aposentar e descansar. Já trabalhou demais também, Justino? Já. Você está com quantos anos? 58. Tá novo pra caramba ainda. Tem muita lenha para queimar. Uma palavra que define o rádio para você. Paixão. Um artista da música sertaneja que inspira você. Tião Carreiro e Pardinho. Por quê? História da música. A música mexe. É um valor sentimental. Um programa de rádio favorito, além do seu? Além do meu? O seu, que eu gosto de assistir sempre. Não, mas no rádio. Do rádio? Tem algum nesse momento que você está acompanhando? Rapaz, não tem, viu? Não? Não. Um hobby? Bater uma bolinha final de semana. Você joga em qual posição? Você é zagueiro? Eu jogo quando me colocar. É o dono da bola? Eu só jogo quando eu levo a bola, entendeu? Uma lembrança marcante do rádio para você? Desagradável. Foi quando fechou a Rádio 730. Realmente está retornando agora com mais força. Sim. Né? Uma mensagem para os jovens radialistas, para quem está começando. Seja sério e honesto. O futuro da música sertaneja. Eles estão matando a moda sertaneja, a moda caipira. Acredito eu que ela não vai acabar, a música sertaneja, porque ela tem raiz. A música raiz, né? Um sonho ainda a realizar. Você é sonhador? Às vezes. Eu acho que é mudar para a roça. Um sonho de vida, né? Mudar para a roça, ficar ali tranquilo, sossegado. A maior emoção da sua carreira? Quando eu encontro as pessoas que ela fala assim, eu adoro o seu programa, e me abraça. Maravilha.
Maravilha, isso é muito bom mesmo. O reconhecimento do público, né? Esse reconhecimento não tem dinheiro que paga. Café ou chimarrão? Café, Viola ou sanfona? viola, Cidade ou campo? campo. Um livro ou um bom filme? Um bom filme. Uma saudação típica do companheirão que você faz lá na rádio. Como é que você sauda o pessoal lá quando você começa e termina o programa? Justino Guedes, companheirão do Brasil, bonito, solteiro e apaixonado, fazendo a velha chorar e as moças apaixonar. Aí, ó. E o que te faz sorrir? A paz. A paz? A paz é tudo, né? O que te emociona? Te deixa emocionado? Quando eu vejo alguém dormindo na rua, Ver a miséria do próximo, né? ali dá vontade até de chorar. É. Uma dica para lidar com desafios. Coragem, A importância da família. o respeito, a união. O seu maior defeito. Ser um sujeito bruto, rústico e sistemático. Sua maior qualidade. Honestidade. Honestidade. Justino, olhando para aquela câmera ali, eu queria que você falasse para quem adora rádio, é apaixonado pelo rádio, qual é o segredo do sucesso para você? Não só do rádio. Tudo que for fazer, faça bem feito. Estamos encerrando aqui o Goiás de Norte a Sul e eu vou entrar no clima aqui, ó. Aí, ó. Afinal de contas, eu tô com um caboclo aqui, que é do sertão igual eu, você tá entendendo? Então vou encerrar o programa de hoje de chapéu. Tá certo aqui, Ficou Justino? bacana, Ficou? viu? Ficou legal. Tá parecendo um daqueles cowboy? Ficou, É? ficou. Faltou só o cavalo pra você montar nele agora. E eu gosto, hein? É. Eu sou apaixonado em cavalo, eu já tive vários, inclusive. Bacana. Justino, quero te agradecer. Para mim foi uma aula a sua vinda aqui. O que é isso? Foi realmente fantástico a sua vinda. Estou dizendo para mim erguer o chapéu mais um pouquinho. Foi fantástica a sua vinda. Eu ergui muito, não. Tá bom. Ficou bom? Ficou Foi bacana. fantástica. Aprendemos aqui muito com você. E um grande abraço para você. Espero que você volte aqui novamente. Rapaz, eu acho que não consegui passar quase que nada, porque a gente tem muita experiência, mas ao longo do tempo nós vamos passando aos poucos, né? Vamos. E vamos ganhando também mais experiência. Isso vai acontecer, né? A vida é Claro, isso, né? claro, está acontecendo. E eu que agradeço você por me convidar para estar aqui no seu programa, a Sueli também, que é um amor de pessoa, e você aí do outro lado, sempre acompanhando esse programa, acompanhe o meu também, sábado e domingo, às 9 horas da manhã, na Sagres TV, o programa Raiz Brasileira. Assista, vale a pena, ok? Olha, quero agradecer aqui o Justino pela presença dele, por ter vindo aqui hoje. Foi uma valiosa aula para nós, né, sobre os bastidores do rádio. E você que acompanhou até agora, né, eu espero que você tenha aprendido como é desafiador e também gratificante a vida de um radialista, de um apresentador de programa de rádio, né? É fácil essa vida? Nem sempre, né? Mas com certeza para quem é apaixonado pelo rádio, a vida acaba ficando fácil, né? Espero que tenhamos aqui conseguido eliminar várias dúvidas, mostrar a realidade de quem vive a rotina do radialista. E te digo uma frase: escolha um trabalho de que você gostes e não terás de trabalhar nem um dia na sua vida, já dizia Confúcio, ok? Olha, e é com essa frase de paixão pela profissão, pelo trabalho, pela vida que encerramos mais essa edição do programa Goiás de Norte a Sul. Eu quero lembrar que se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok e até no YouTube, é só você entrar lá, inclusive deixar seus comentários, falar o que você está achando aqui do programa, ok? E você pode também acessar o nosso portal. É só digitar aí goiasdenorteasul.com.br. Então, até o próximo Goiás de Norte a Sul. Eu espero você aqui, com certeza, na semana que vem, com fé em Deus. Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural JR Embalagens. Mega Refrigeração. Mona Lisa. Esquadrias em Madeira. Laboratório